Olá, meu nome é Gustavo Gravatinho, sou professor da UENG de Frutal. Eu vim aqui para apresentar para vocês um pitch de um trabalho intitulado Prospecção de antimicrobianos para controle de bactérias gram-positivas contaminantes da fermentação alcoólica. Esse é um trabalho que foi desenvolvido junto à universidade, no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, num grupo de pesquisas, o qual eu lidero, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sucroenergéticas, e esse projeto ele foi aprovado no âmbito da chamada PQ-UENG número 10 de 2022. Bom, esse projeto ele é destinado a todas as indústrias, todos os setores de uma forma geral que trabalham com fermentação alcoólica, e que tem como principal dor, contaminações bacterianas dentro desse processo que fazem com que esse processo reduza aí os seus rendimentos, sua eficiência, e acaba sendo comprometido, Então nessa foto, por exemplo, eu trago aqui para vocês uma indústria sucroenergética, que é a qual processa o caldo de cana, açúcar. Então essa cana chega, esse caldo ele é extraído. Na sequência, ele sofre um processo de peneiramento, um tratamento físico-químico, e na sequência ele é direcionado a dornes, a reatores de fermentação, onde ele recebe leveduras do gênero Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura ela vai consumir esse açúcar presente no caldo, seja glicose, frutose ou sacarose, e vai produzir o etanol. Assim que todo o açúcar foi consumido, esse material fermentado ele é disposto a uma centrífuga, que vai separar a levedura do material fermentado que a gente chama de vinho. Então a usina sucroenergética vai recuperar o etanol, que é o seu produto de interesse, e essa levedura ela vai ser reinoculada no reator para uma nova rodada de fermentação. Esse processo a gente chama de reciclo de células. Bom, qual que é o grande problema desse reciclo de células? É que conforme vai passando o tempo, então no primeiro, segundo, terceiro dia de safra, lá pelo segundo mês de safra, começam bactérias que vêm junto com a cana do campo, elas começam a se alojar nessa massa de fermento ali, junto com a levedura. Então, eu trago para vocês aqui duas bactérias, as principais que são interferentes do processo de produção de etanol, que é a Lactobacillus fermento e a Leuconostoc mesenteroides. As duas, elas vão se alojar ali no processo, vão produzir novas células de bactérias, que inicialmente já é um problema, porque ela está produzindo novas bactérias, então está gastando um açúcar que seria destinado à produção de etanol para formar bactérias. Num segundo momento, essas bactérias elas começam a consumir o açúcar e produzir metabólitos inerentes ao seu metabolismo, como por exemplo gomas, ácidos orgânicos, como o ácido lático, e essas moléculas elas começam a ser interferentes da levedura, ela começa a matar essa levedura, e aí a eficiência da fermentação cai, demora muito tempo para a fermentação se concluir, sobra açúcar, então acaba sendo um problema. O que a usina faz? Então, conforme vai passando o tempo de safra, ela começa a aplicar antimicrobianos antes desses reciclos de célula, fazendo um tratamento desse fermento. Seja antimicrobianos sintéticos, antibióticos no caso, derivados aí da penicilina ou então da monenzina, ou mesmo ela pode trabalhar com antimicrobianos orgânicos, como a própolis e o lúpulo, basicamente esses dois que se tem no mercado hoje. Entretanto, quando a gente para ver, o portfólio de produtos é muito pequeno. Então a gente vem aqui com a ideia, de se estudar esses 24 compostos, sendo 12 da classe das hidrazonas e 12 da classe dos oxidiazóis, que são compostos inéditos produzidos aí pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que são moléculas que já demonstraram potencial, em estudos feitos pelo grupo de pesquisa lá, em se inibir o crescimento de bactérias que tenham algum interesse para a área da saúde, humana, veterinária. Então nós resolvemos trabalhar com eles e trazer aqui para o setor sucroalcooleiro, para tentar ver o potencial antimicrobiano que eles têm ante essas bactérias que infectam o processo de produção de etanol, Bom, então eu trago aqui para vocês uma figura que mostra como que foi o teste que nós fizemos para poder
avaliar esse efeito antimicrobiano, né? Então a gente fez o teste chamado antibiograma. Então, como vocês podem ver nessa figura, nós temos aqui no meio um disco, né, que nós embebemos com uma solução antimicrobiana. Nesse caso, o P é uma ampicilina na concentração de 1 mg por ml que nós tínhamos ali. O PP é uma solução de própolis, uma própolis comercial, tá? E o N é nada, é água destilada, basicamente. Então, nós pegamos uma placa de Petri, colocamos o meio Miller-Hinton, colocamos esses 3 discos embebidos com esses antimicrobianos e, na sequência, adicionamos essa bactéria Leuconostoc mesenteroides. Essa é a bactéria da foto. E depois de 24 horas aí em um ambiente com temperatura controlada, né, a gente percebe que a bactéria ela cresceu na placa toda, menos em torno desse disco antimicrobiano. Então a gente fala que formou um halo. Então, quanto maior é esse halo, mais esse composto tem uma ação antimicrobiana contra aquele micro-organismo que está sendo estudado. Então a gente pode ver que a ampicilina tem uma grande ação antimicrobiana contra o Leuconostoc mesenteroides. A própolis tem também, mas é bem menor comparado com a ampicilina. E já a água destilada, como esperado, não tem efeito nenhum. Então, na sequência, nós fizemos esse teste com os nossos 24 compostos, como a gente pode ver nessa foto, e nenhum deles teve esse efeito. Nós testamos aí com 1 mg por ml e 3 mg por ml a concentração desses compostos dentro desses discos, e nenhum teve ação nem contra lactobacillus fermento, nem contra Leuconostoc mesenteroides, e também não teve contra Saccharomyces cerevisiae. Então, assim, embora o teste não trouxe um resultado que nós queríamos, né, que seria uma nova molécula aí, que seria potencial para o setor, mas ele traz um avanço científico, né? É importante para a indústria farmacêutica, para a indústria sucroenergética de uma forma geral, por entender quais moléculas que de fato ali não tem ação também, né? Então isso direciona esforços, direciona pesquisas e recursos para que se de fato busque aí alternativas viáveis para o controle dessas bactérias que são problemáticas para fermentação alcoólica.